Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Não sei que momento que estão assistindo essa nossa conversa aqui de Palavras do Silêncio. Conversas com amigos espiritualmente despertos. Mais uma vez aqui presente, nesse calendário de ano novo. Começando agradecendo a todos que têm participado, assistido, contribuído, feito aí aquelas operações de gostei, não gostei, se inscreve no canal e essas coisas normais aí que funcionam desses aparelhos aqui. Hoje, novamente, vamos conversar com Badra. Badra, tive uma grata satisfação de encontrá-la também por aí, né? Usando essas ferramentas. Não me lembro se foi exatamente foi pelo YouTube ou se foi por o Facebook. Eu acho que foi pelo Facebook, mas isso não importa. E foi muita alegria para mim encontrar uma pessoa com tanta presença, com tanta simplicidade, que está partilhando com todos a sua experiência de ser aqui agora, da consciência que somos. Né? Mas, para começar, como sempre, Badra, conta para nós quem é esse personagem que você mesmo disse, um personagem atuando nesse teatro aqui da vida a cada instante. Conta para nós como é que ele surge, o que é isso? Ou não tem isso? Ou, enfim, essa manifestação, essa coagulação que vai ocorrer através de palavras belas, o que está expressando para nós a cada instante? Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, expressar da beleza que eu acho que é esse encontro, essa ideia que não surge no Aloysio, mas é que é através dela, né, de trazer esses personagens que começam a falar de uma outra instância, né? Palavras do silêncio. Palavras do silêncio aqui caiu assim de uma forma tão bonita, porque olha isso, esse paradoxo, palavras do silêncio. A gente tenta falar disso que não pode ser dito. É muito bom. Então, e aí falando, né, dos personagens, o personagem da Badra, né? Como é que isso surgiu? Há duas formas de se dizer. De forma profunda, atravessando todas as histórias, você diz que isso não existe. Badra significa, o nome é um nome em sânscrito, significa bênção. E Prem significa amor, Badra Prem, a bênção do amor. A bênção do amor existe, é a própria vida, mas o personagem não existe. A gente vai buscar e buscar e não vai encontrar, mas isso já é spoiler, já é contar o final do filme, né? A Badra, enquanto personagem manifestado, ela tem uma história, aquela história clássica do buscador, né? E aí, a gente conversava com a Aloysio, que desde sempre, aparecendo aqui na memória, na historinha, havia uma insatisfação, aquilo, a vida não podia ser só aquilo, e isso desde sempre mesmo. Lá na época da adolescência, as conversas aqui eram mais filosóficas, eram assim, sobre o porquê da vida, e isso realmente deslocava o personagem, não ficava meio distante, né? E isso prosseguiu, isso não teve trégua. Então, passei por várias denominações diferentes, religiosas e tal. Um momento, isso também se desfez, não cabia mais nos rituais e nas normas. E aí passou por alguns mestres, né? Nem vou citar o nome para não ser injusto, porque foram instruções muito, muito importantes. Agora, havia um denominador comum entre elas, e isso chamava atenção. A inexistência do eu e a não dualidade. Houve um momento que isso finalmente foi reconhecido, não por ninguém, aconteceu o reconhecimento, né? Então, aqui hoje tem uma postura nesse reconhecimento de humildade.
uma humildade. E isso traz uma alegria, sabe? Esse reconhecimento de que só é a própria vida que faz esse movimento. Não é um personagem em si. Então, o final da busca, também spoiler, é a dissolução do buscador. É isso. Essa dissolução é Badra, é a bênção do amor. E aí surge uma fala, que também não é por vontade. Ela também não tem autoria. Não é aqui, desse personagem aqui. É a fala que simplesmente quer se expressar. É a fala da vida. É isso. Esse autorreconhecimento, em sânscrito, pratyabhijna, né? Abhinavagupta, um grande mestre do Shivajana Kashmira, um grande sábio que usava essa expressão, esse autorreconhecimento da consciência que somos, da presença que somos. É a própria consciência reconhecendo ela mesma, diria eu. Ou pergunto eu. Eu não sei se pode ser colocado assim, porque às vezes surge aqui assim, a consciência necessita de algum reconhecimento. O que se percebe é que há uma dissolução desse sentido de eu. Isso se dissolve. E aí, o que acontece? Percebe que sempre esteve lá, sempre foi essa abertura, sempre foi espontaneidade, sempre foi consciência. Então, como é que a gente pode dizer que consciência quer se reconhecer como consciência? Consciência sempre foi consciência, verdade sempre foi verdade. Só o que se dissolve é essa ideia, que é uma ideia hipnótica, né? É um condicionamento que parece muito profundo, e nem se pode dizer isso. Quando você vai fazendo a investigação, você vê que isso não tem toda essa força, sabe? Você vai investigando e você observa que, na verdade, a ideia de ser uma pessoa é que vem e vai. Ela surge de vez em quando, como um pensamento. Sim? Você é consciência o tempo inteiro. De vez em quando vem um pensamento, que é como uma contração, e te E localiza como um corpo. essa dissolução dessa ideia, desse pensamento, como você falou, que te localiza como um corpo, quer dizer, no tempo e no espaço, te limita, te coagula, vamos dizer assim, também, vamos dizer, como você chamou, meio hipnótico, mas também isso está se manifestando na consciência, certo? É, É, aí é o paradigma da situação, vamos dizer. o que eu percebo da tua fala, que é tipo assim uma provocação. Sim, Mas existe claro. algum mal nisso? Existe algum problema nisso? Será que tem algum vilão aí dessa história? Não, 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 não. não tem. Isso também é a vida se manifestando. Sim, Na vida, se você realmente vai fundo, investigando, você vai ver que não tem sentido a palavra porquê. Não tem porquê. É porque é. A vida é assim. Na vida acontece se coagular, como você fala, né? uhum. Aí surge um personagem. E esse personagem parece, você também pode ver assim, que é como se estivesse num estágio. E o próximo estágio dele seria esse revelar-se, como se fosse da natureza mesmo um progresso. É estranho falar assim, porque você sabe que nós não estamos no tempo. O tempo é uma convenção da mente. Então, para Uhum. você falar em evolução, você tem que se localizar dentro do espaço onde funciona a mente, né? Mas esse processo parece acontecer. É como se a gente falasse de níveis diferentes. Enquanto falamos de consciência no absoluto, a profundidade da experiência, não tem tempo.
mas na mente acontece um processo, né? E é só na mente que esse personagem também surge. Mas a gente vai vendo que parece que um próximo passo da evolução desse personagem seria saber-se como consciência. Não parece? E esse, voltando à expressão reconhecimento que você usou, né? Sim. E esse reconhecimento foi algo que foi também, vamos dizer, como você está relatando agora, algo supostamente gradativo, e em determinado momento teve entendi, e nesse momento, quando a gente compreende, a gente entende que não sou esse corpo, não sou essa mente, não sou essas crenças, esses pensamentos, essas sensações, isso tudo está manifestando naquilo que sou, de fato. Esse momento é um momento que acontece fora do tempo, poderíamos dizer assim. E aí vem a percepção daquilo que sempre sou. Poderíamos dizer assim? Poderíamos dizer de muitas formas. E a Sim. gente pode contar a história de que existe um processo. E na memória vai acontecer um passo a passo. A memória, ela é bem, como é que eu vou dizer? Ela não é muito confiável, né? A gente pode estar duas pessoas juntas, viveram a mesma coisa, cada uma vai lembrar de um jeito, Sem né? dúvida. Perfeito. Mas a memória vai dizer que aconteceu assim, tal, e parece que foi gradativo. Não foi aquele tipo assim, hoje saí e vi o pôr do sol e fez tchan, assim, aconteceu. Não, como a gente contou, né, houve todo um amadurecimento ali. Eu até consigo colocar isso em fases, sabe? Quando eu converso com as pessoas, Uhum. tem momentos que acontecem assim. Parece um padrão. Tem uma vontade, e essa vontade, ela também é um apontar poderoso, porque não é você que escolhe ter essa vontade. Enquanto a gente está falando aqui, Aloysio, tem pessoas fazendo outras coisas, e Uhum. gostando de fazer outras coisas. A Perfeito. vontade, a volição foi para aquele lado. A volição aqui era para descobrir sobre a verdade. Enquanto não soubesse a verdade mesmo, aquela profunda sobre o que é isso, o que é a vida, para que eu estou aqui, isso não se calou, né? Então, o que parece, acontece em alguns locais, né? Vamos dizer assim, pontos focais, algumas pessoas, entre aspas, essa vontade surge e não há o que barre. Elas vão passando por vários processos, ou por várias pessoas, ou por vários ensinamentos, né? No primeiro momento, é uma história de confiança, porque você não está vendo ainda. Sabe aquela história da fé? Você me conta, Luiz, o que é assim, e eu vou na fé. Nossa, eu quero ver isso aí também, mas eu não estou vendo ainda. É a Mas fase aí, da confiança. essa fase da confiança, aí é a função dos sábios e dos mestres, porque, de certa forma, essa vontade, como você chamou, de querer compreender a verdade, de investigar e descobrir o que é isso, o que eu sou, né? A gente tem referências que vêm do sábio, dos mestres, das tradições espirituais, no sentido maior da palavra, que a gente fala, aquele dizem que ele diz isso. Então, isso acaba sendo referenciais para que a gente possa, vamos dizer, a gente possa é modo de dizer, mas que esse entusiasmo, né? E entusiasmo quer dizer pleno do divino, que ele possa, vamos dizer, entrar nesse leito desse grande rio e vamos dizer, e fluir, vamos dizer. E não é que é assim, como dizem, não é o discípulo que encontra o mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sem dúvida, sem Quando dúvida. você olha assim, nossa, como cheguei aqui? Parece que foi guiado. E aí, quando há sinceridade, disponibilidade, parece assim que você vai encontrando aquilo que você tem que encontrar. Tá? Então, você encontra os mestres. Você vê, não é por aqui, não é por aqui, e vai indo. Parece. E num segundo momento, o que tem que acontecer? Realmente disponibilidade. Porque esse ensinamento,
não o mestre pessoa, mas o ensinamento vai desafiar as tuas crenças Uhum. e vai promover a desconstrução delas. Uhum. Uhum. Vou te dizer que esse revelar, ele bota o mundo como você imaginou, como você foi ensinado, de cabeça para baixo. É para ser realmente uma desconstrução total das bases do teu modelo de mundo. Então, é preciso que haja uma disponibilidade real. Muitos fogem. Sem dúvida. Quando começa a ver coisa que não é tão bonitinho, que não vai ser só êxtase, não sei o quê, mas que você tem que largar os teus apegos, e o último e mais poderoso apego, que é a tua ideia de eu, porque existe Uhum. sim, Sem muito dúvida. poderoso esse apego. Mesmo que esse eu seja identificado como um sofredor a maior parte do tempo, mas é tudo que, entre aspas, você conhece. Então, tem um apego muito grande ali. Então, é preciso que haja essa disponibilidade mesmo. E eu vou te dizer, nem ela não é sua. Ela simplesmente acontece, essa disponibilidade. Então, aqui e ali, havendo essa fé, essa confiança e essa disponibilidade, as crenças vão sendo destruídas, corroídas por esse apontar insistente. Eu Porque poderia tem dizer que, eu insistente. poderia dizer que essa disponibilidade vai dissolvendo, né? Essas crenças, conceitos, né? Independente, porque sem esforço. Não adianta você querer falar, agora eu não vou mais acreditar nisso. Não, não, não tem isso. É uma coisa que quando você vê aquilo se desfez, né? Tem como o que é leve se dissolve no ar, uma coisa que vai. De repente você começa a ver, mas isso. E o É próprio personagem, de repente, ele se dissolve. O próprio... interessante como que acontece, Aloysio, porque a mente não alcança, Não, mas tem que utilizar, no princípio, o instrumento que é a mente. sim, Então realmente, a gente assim, nossa, é por graça, porque a mente mesmo ela não consegue fazer. Mas, como tem até o mestre que fala assim, você coloca lá a criatura a marinar. sim. Coloca ela de molho no ensinamento, e vai olhando e olhando e olhando. E parece que aí, então, chega um momento, por graça, que faz um insight e se revela. É misterioso, porque muitos vão passar a vida inteira e não vê. E com outros acontece com as coisas mais simples. A história, né, dos iluminados, ela tem uma variedade infinita de Sem dúvida. possibilidades, né? Então, assim, tem aqueles que, 30 anos estudando lá, tal, e de repente carregava o balde e o balde caiu, né? Tem uma história que o Osho conta assim, né? E aí ela viu a lua refletida na água do balde, e aquilo, caiu, se desfez. E revelou-se. É uma compreensão. Por isso que não é a quantidade de ensinamento, é um momento. Sabe como é que eu acho interessante falar sobre isso? Sabe que esse pessoal que trabalha com demolição, não, com mineração, eles encontram uma grande rocha. E Uhum. aí, eles têm que partir aquela rocha. E aí, eles vão batendo e batendo e batendo no veio da rocha, né? E isso por muito tempo. Mas o que vai fazer a rocha partir no meio é uma martelada, a última. Sem dúvida. Então, O como amassar o acontece, pão, né? como acontece com o personagem, a gente não sabe dizer o momento. A gente não sabe dizer o momento que vai Mas acontecer. teve, pelo Aquela menos na minha experiência, teve um momento que eu falei, peraí, entendeu? Agora eu sou tudo isso, não sou isso que eu achava que eu era. E é, daí, tudo aquilo que eu acreditava, tinha fé e praticava, falei, isso não é necessário nada disso. Falei, zoom, tem um momento, e esse momento
A gente pode usar até uma palavra em latim, momentum, que ele é mais do que o momento explícito, ele é um momento que ocupa, vamos dizer, fora do espaço e do tempo, porque inclusive a gente nessa expressão, nessa percepção, que é uma percepção que você tem dessa compreensão. A compreensão ela está além da mente, como você está apontando claramente, entendeu? E quando se dá isso, vamos dizer assim, tudo aquilo se desfaz. Tudo aquilo que você buscava, está tudo explicado, resolvido. E vamos dizer, é simplesmente um momento de você passar a celebrar e experimentar e vivenciar isso a cada instante, na verdade, que é a vida. Então, aí, Luísa, viria a próxima etapa, vamos dizer assim. Ou seja. A gente está pedindo que isso está acontecendo no tempo, porque isso está acontecendo exatamente agora. Esse revelar, ele acontece sempre agora. Então, agora está revelado que não tem personagens aqui, não tem aqui Badra e lá Luísa. Sim. Se revela que isso está acontecendo na consciência, feito de consciência, exatamente agora um insight. Mas a gente contando a história para ser didático, né? A gente pode até localizar um momento em que teve um insight, né? Então naquele momento fez assim. Você vê que é uma compreensão instantânea, assim. Né? Então, mas aí vem uma outra etapa, que muitas vezes, essa compreensão, ela também é difícil, porque, convenhamos, é óbvio, está aqui diante dos olhos que não existe separação. A tua experiência mais direta fala sobre isso. Basta investigar com um pouco de disponibilidade mesmo e coragem, tem que ter coragem para isso, porque isso desfaz mesmo o teu mundo. Não tem dois, você vê isso. Mas, o que acontece? Parece que é preciso uma maturação disso. Porque achar-se uma pessoa é um estado hipnótico. Eu não consigo achar uma palavra melhor. É hipnótico. E ali tem um hábito profundo. Mesmo que tenha se revelado, parece que a ideia vem de novo. E a ideia vem de novo, de ser uma pessoa, tal. Então, é preciso continuar a olhar para o lugar certo, para que esse ensinamento dissolva o hábito. É bem aquela coisa do Alcoólicos Anônimos. Hoje, nesse instante, me reconheço como consciência. Não há. Aí, cai na falácia de novo. Olha de novo. E através da tua experiência, não tem dois. Cai de novo. Aí, como dizem, né, na filosofia indiana, os vasanas, né, a gente fala os condicionamentos, que são específicos em cada ponto, te chamam como se fosse uma gravidade para a ilusão novamente. Não é assim? Todos os buscadores e os despertos vão contar uma história assim, que tem um momento que é o momento do vai e vem, vai e vem, vai e volta, vai e volta, que é também uma ilusão, porque você nunca vai a lugar nenhum. Exato, porque na hora que você percebe, entre aspas, que o personagem se coagulou no personagem, você já não é o personagem, certo? Sim. É a consciência se percebendo, o personagem ali de novo. E esse momento ali de perceber já não é mais, certo? Então, esse, como você falou, esse vai e vem, ele vai ficando cada vez menos. Esse vai e vem vai cada vez diminuindo mais. Porque você percebe que você está percebendo e atento, quer dizer, sem intenção, você está disponível, você está nessa abertura que somos, você está nesse silêncio, vamos dizer, não buscando, mas você está disponível nesse silêncio,
Mas às vezes ele se manifesta, como você falou, as vássanas, os condicionamentos, eles que levam, às vezes, um gesto de uma pessoa, a palavra de uma pessoa, um acontecer no ambiente que você está, te desperta para você coagular, mas cada vez é mais rápido o retorno. Isso eu digo pela minha experiência e pela experiência, provavelmente você confirma, e os sábios falaram disso. Porque quando você falava de um momento do ahá, tem aquele momento clássico descrito por o grande Ramana Maharshi, né? Quando ele era jovem, enfim, que ele quase sensação de morte, mas ele descreve o momento de percepção dele do ser. E depois, enfim, ele teve o caminho dele, a sadhana deles, um grande sábio, Sim. mas que se sabe que houve um momento de estabilização, quer dizer, se chama hoje em dia, onde você se estabiliza naquilo que você é, que esse vai e vem começa a se reduzir. Dentro disso, Badr, eu tenho vamos dizer, uma pergunta, né? Sim. Como isso se dá no corpo? Como é que são? Como essas sensações vão acontecendo? Como isso vai se dando no nosso corpo? Nesse corpo? Então, tem um complemento que eu ia fazer da história, mas acho que ele já se encaixa aí com essa fala que você fez. Porque o que começa a acontecer com essa estabilização é um amenizar desse sentimento que acompanha a sensação de eu, que é um sentimento de falta, um sentimento de insuficiência. Isso, para a maioria das pessoas, não é nem claro. Uhum. Elas sentem e elas não sabem o que sentem. E aí tenta preencher com tudo, né? Começa com as questões materiais, com os relacionamentos, e aí tem as fugas, né? Tem a fuga através do químico, do álcool, etc. e tal. E lá no fundo, essa sensação de insuficiência, ela é gerada por essa ilusão de separação. Isso parece ter consequências no corpo, tá? Então, e o corpo, ele manifesta como uma contração, né? Que não é natural. O nosso natural é o relaxamento. É o relaxamento de quem compreende, através da compreensão, de que não há dois. Então, você não tem que levar o mundo nas suas costas. A vida tem uma inteligência tão superior à sua, esse reconhecimento tem que trazer isso. Então, no corpo, ao que parece, começa a ver isso, esse relaxamento. Não tem mais essa insuficiência, essa carência básica, essa coisa de necessitar de outros e de coisas para tampar esse buraco, né? Então, não sei se era aí que você queria tocar. Tem até umas questões que eles dizem, até neurológicas, que começam a acontecer. Por quê? Porque você estava numa contração, até de percepção, e isso se encaixa. Então, assim, é como se tudo fosse mais vivo. Reconhece que a vida não está em você, nesse corpo. Tudo é vivo. Você é a vida. Não tem que ficar melhor a coisa, até para o personagem, até para a sensação de corpo. Não tem que ficar melhor. Até psicologicamente a gente pode dizer isso, né? É uma perspectiva muito mais saudável. Sem dúvida. Nesse momento, dessa percepção, o corpo ele começa a você relaxar, começa a se dissolver aquelas contrações crônicas, vamos dizer, do personagem lá, em função de crenças, conceitos e outras coisas mais. E ele começa, ao relaxar, ao se dissolver isso, o corpo começa a ficar transparente. Certo? Começa a se... É aquilo que a gente pode experimentar. Se a gente fechar os olhos por 30 segundos, rapidamente, a gente vai perceber que o nosso corpo não tem limite.
essa é uma Sim, imagem que a gente viu no espelho, ou viu na tela do computador aqui projetado, mas se eu fecho os olhos aqui, eu não tenho limite. Meu corpo é sim, tudo, certo? Então, sim, inclusive, essas pequenas, vamos dizer, a tradição tântrica do Shivaísmo da Kashmira, que diz esses truques, né? Esses pequenos truques, isso. é, né? O que você percebe é que o teu corpo está transparente e se dissolvendo, e é uma coisa só com o universo, ou que você é um grande sorriso com o universo, são truques, né? Que ajudam a você. São ferramentas bem interessantes. Sim, E aqui, nessa fala, que surge isso, porque às vezes é um ensinamento que é um pouco relegado, sabe? Porque se fala muito é, a, a esse intelecto, sim, e tem um nível de reconhecimento que tem que ser através do corpo, porque a gente se sente, a gente não só pensa que é uma pessoa, a gente se sente uma pessoa. sem Então, dúvida. esse sentimento, que é a sensação mesmo de corpo, também precisa ser é, liberado. Então, Uhum, esse tipo de prática que você falou, a gente experienciar, investigar como é a tua experiência real. A tua experiência real é de estar dentro de um corpo ou é a experiência de falta de limites? Não tem limites. A tua experiência, se você faz esse exercício, você vai ver que é uma ilusão. O corpo é uma ilusão, né? Ele não tem essa consistência toda, né? A uhum. gente pode ter essa experiência agora até, assim. Sem olhar para o seu corpo, você não sabe direito onde é que ele está. Tem um imaginário, uma memória que te diz que teus pés estão assim, ou assado. Tem uma sensação. Mas, na verdade, o que você está sentindo é uma sensação tátil, dispersa, aqui e ali, não é? Então, assim, a investigação no corpo, ela é muito interessante também. Que bom que você lembrou isso. Eu gosto muito desse. É um apontar, Sim. é uma ferramenta. E esse apontar é interessante porque algumas tradições espirituais de sábios e mestres, eles dão uma relevância grande Sim, para isso. E eu vou dizer que, vamos dizer, o Shivaísmo Tântrico da Caxemira e o Taoísmo, eles enfatizam muito fortemente isso. Fortemente no sentido de que é tão importante quanto o nível, vamos dizer, da compreensão mental e não mental. É isso. necessário você experimentar, tudo passa por esse corpo. Vamos dizer, o corpo é o porto e a porta para se dissolver tudo isso, vamos dizer, certo? Então, as práticas tradicionais, vamos pegar do taoísmo, que vai do Qigong até o Neidan, que é a alquimia interna, onde você começa a dissolver todos os condicionamentos, usando uma metáfora da água. A água, se você imagina que você é uma água, tudo flui, né? Tudo se dissolve, fluir com o rio da vida, por exemplo. Ou então o grande sorriso, que eu falei do Tantra. Mas, enfim, é importante, porque senão a tendência a ficar restrito, vamos dizer, aqui, né? Nessa percepção. John Klein que chamava, nós temos que sair dessa usina de pensamentos aqui na frente para trás, se colocar aqui atrás. Quando ele se coloca aqui atrás, imediatamente se dissolve esse corpo, se dissolve essa limitação e a compreensão acontece, né? Vamos dizer assim. Então, e aí cada mestre tem sua beleza, né? Tem Sim, sua forma de manifestar esse ensinamento, né? Eu gosto muito do Ramana quando ele dizia assim, desce para o coração. uhum. Porque o coração é um lugar que sabe, sem precisar, é, das histórias que a mente conta. Igual, como dizia o Osho, é, o saber dos apaixonados, que eles apenas sabem, apenas é, e não tem que explicar por quê, mas sabe. Então, a Amo mente porque amo, né? Amo história porque amo. que amam. Então, amor por amor, essa é a verdade da vida. Não tem porquê. Quem inventa historinhas de porquê e não sei o quê é a mente. E nem é porque algum defeito, a função dela, né? Sim, A função dela é essa, né? Dar sentido a esse mundo para que o sonho funcione. Mas ela está no lugar errado, ela está no lugar de mestre, né? Então, você tem que recuperar o seu lugar. Isso aí tem que se dissolver. Não é através das palavras, das histórias,
das conclusões, que essa insuficiência vai desaparecer. Não é por aí, nem aqui e nem ali. É uma terceira margem. Aquela margem que Siddhartha, o Buda, saiu um dia do palácio para descobrir. E assim todos os mestres, e assim todos nós, que agora somos os Budas da atualidade, né? Entre aspas. Isso é uma história, você vê? Acontecendo exatamente agora, ela fez o download, e aí começou a existir Budas e outros mestres e tal. O que existe é agora. Isso também é observação que qualquer um pode fazer. Isso é extraordinário. Se eu chamar alguém passando na rua e te dizer, ó, oh, onde é que você está? Estou aqui. E que tempo que é? Agora. Como assim? E sempre será. Sempre será. Isso eu também acho uma ferramenta extraordinária, porque é tão acessível. A mente vai resistir. A mente vai dizer, ah, não isso, ah, não aquilo. Mas a tua experiência direta é essa? É ou não é? Só Nesse tem aqui, sentido, tem Bárbara, agora. vamos dizer assim, você tem um primeiro momento de amadurecimento para o despertar, usando imagens, né, que a gente na Sim. conversa está surgindo. Quando se desperta, sim, aí tem um momento que a gente chamou de estabilizar. Sim. Existe você, a Badra, nessa estabilização, teve alguma prática sistemática, vamos dizer assim, no seu cotidiano de viver a vida? Ou é algo, ou simplesmente é que a percepção, a investigação está disponível para acolher tudo que vem como manifestação da presença da consciência, do amor, vamos dizer, porque tudo é amor, né? Se a gente pensar bem nesse sentido, se a gente perceber, quando a gente Porque eu, está vivendo essa situação de que a gente é amor, tudo é pleno, quer dizer, eu sou o outro sou eu, todos somos um, usando uma metáfora, né? então, o que surge aqui, Aloysio, é que a gente tem que falar com uma certa cautela sobre as práticas, porque elas podem ajudar sim, mas elas podem também ser uma armadilha, sabe? Uhum. Então, o que eu vou dizer é, se tem um incômodo, enquanto personagem, enquanto corpo, é, é válido que se procure o alívio, sabe? Ah, sim, uma terapia, uma yoga, um floral, uma até por conta de que aqui também, né, tem uma prática também. Eu tenho esse personagem aqui, ele tem formação em psicologia, fez várias nesse caminho de busca, estudou várias terapias diferentes, né? E elas têm seu fundamento dentro do sonho e elas trazem um determinado alívio, mas esse não é o ponto. O ponto é quem, para quem está buscando alívio, né? Então, assim, nesse amadurecimento, nesse revelar, o que eu recomendo é esteja sempre próximo ao ensinamento. Ele é que vai te trazer de novo e de novo para olhar para o lugar certo, sabe? O ensinamento. E aqui aparece, quanto mais direto, melhor, sabe? Se você já viu, porque existe uma questão, muitas vezes, didática. Você tem que ir, né, encaminhando. Apesar de tem mestres que não têm essa paciência, não. Ele já vem com o cajado te dá na cabeça. Mas, enfim, em alguns aparece de forma mais suave. Vou te pegando pela mão e vou te trazendo, né? Mas a partir do momento que você viu, então, olha, tem que ser direto. Estou te dizendo diretamente, é isso. E olha de novo. Ah, deu confusão. Olha de novo. Então, nesse personagem aqui, nessa história aqui, é assim, foi assim. Satsang, manhã, tarde e noite. Durante algum tempo, entre aspas, né? Na história parece assim, satsang de manhã, de tarde e de noite. Sabe por quê? Porque o mundo, ele é muito brilhante. Tem muita distração nele. Muita Sim, sim. distração. Então, se é que existe aqui esse desejo de que se estabeleça,
Porque no começo é assim, nossa, mas então, será que vale a pena? Eu vou te dizer, vale a pena sim. Nada, e vai ter aqueles fogos de artifício, você vai viver sempre em êxtase. Não, isso é fantasia. Sim. Isso é aquelas histórias que contaram para nós lá do Oriente, porque eles têm uma cultura que é muito diferente da nossa, ela é exótica. E às vezes esse pensamento, ele nos aprisiona por um bom tempo, sabe? Porque, às vezes você já está na beira. Mas assim, não, mas eu tenho que começar a ver tudo colorido e tem que Pois começar a é, aí, flutuar. aí- Não aí é isso. entra uma questãozinha, uma Sim, cunha, vamos dizer assim, e ela baseada inclusive na minha experiência direta, né? sim, Porque eu fiquei 30 anos da prática do que ele se chama hoje das vias gradativas, né? Tendo uma prática eu tive com os sufis e que tinha uma sadhana diária, 5 vezes por dia, sim. meditar, orar, mantra e tudo mais. E teve um momento que eu entendi, falei, opa, eu não preciso de nada disso, já estou vendo tudo. E esse momento, como eu falei, eu já estava vendo um tempo, mas o personagem não deixava a percepção, a Luísio, a consciência que estava manifesta ali. Não, não, isso é bobagem, você precisa alcançar alguma coisa, você vai em algum lugar. E não tem que, já está aí tudo, entendeu? Já está aí tudo. Então, a minha perguntinha vai aí. É, Sim. o que a gente chama das vias gradativas e a via direta, Uhum. certo? Você apontou um pouquinho nisso daí, eu gostaria que você, né, explicasse um pouco mais, assim, né, apresentasse um pouco mais o que Então, significa isso. então, como eu estava indo de forma bem delicada, porque é, é difícil você dizer, não, isso aqui está errado. Mas Sim. aqui, ao que aparece? Que está no tempo da via direta, sabe? Houve um tempo que você tinha um mestre e era para poucos, ao que parece. Então, tinha 12 discípulos lá com aquele mestre e passavam anos e décadas com ele, certo? Hoje em dia, isso não tem mais sentido. É direto mesmo, sabe? Então, às vezes, você vê pessoas que estão chegando jovens, muito jovens, às vezes até crianças, que já. Sabe por quê? Agora, aqui tem uma fala que faz muito sentido. É da simplicidade da vida a tua Uhum, natureza. uhum. Você é o tempo inteiro, entre aspas, fora do tempo. Só há isso. Então, o que acontece mesmo é só uma ressensibilização. Você percebe que sempre foi assim. E aí eu vou te dizer que você não vai sair flutuando, mas, mas você vai observar que essa sensação de ser uma pessoa é só um pensamento que às vezes atravessa. E a maior parte do tempo, entre aspas, só tem essa liberdade acontecendo o tempo inteiro, como não dois. Nem unidade não é não dois. Então, eu estou falando com você e nesse momento só tem essa voz, não tem uma pessoa do outro lado. A ideia de ter uma pessoa surge depois, ou, sei lá, no meio atravessa. Você está fazendo a sua comidinha ali e não tem ninguém, só tem o fazer. Percebe que é assim? Sempre foi assim. E tem aquela ideia que atravessa, né? É Então, todo o fazer, o olhar, o cheirar, o, o testemunhar, o experimentar, é impessoal. Quando a gente é, experimenta essa impessoalidade, vamos dizer, e aí talvez essa palavra seja um outro truquezinho interessante, né? Para a gente se sim, dar conta no nosso cotidiano, está se agindo aqui de forma impessoal ou tem uma pessoalidade muito intensa aí? Ou melhor dizendo, eu posso olhar o panorama de cima da ponte e ver lá o Aloísio, a Badra, a Maria Tereza, o Afonso, todos eles lá, e vou agindo, né? Vou agindo, quer dizer, de uma forma impessoal nessa situação, né? Para que, vamos dizer, esse fluir da vida, do amor, da presença se manifeste para todos a cada instante. Porque o outro sou eu, também não tem outro. É uma unidade só nisso daí, certo? então, é que
você vai investigando e você começa a observar que é assim. Não tem um você fazendo, as coisas Uhum. estão fazendo, né? Mas isso é uma observação. Isso você não adianta você falar, porque o Sim. personagem não consegue fazer, né? Esse deslocamento ou essa dissolução, ela acontece e ela tem que ser existencial. Existencialmente, você vai percebendo que é assim. E aí acontece uma coisa que também é liberadora, a desimportância pessoal, sabe? A vida não acontece para mim. Isso é a vida, sabe? Então, até esse querer que seja diferente, ou a resistência àquilo que vai se dissolvendo. Isso é liberação. Então, sim, mesmo para o personagem, aqui acontece um relaxamento. E aí, na ausência desse sofrimento, que é essa sensação de falta, de separação, o que sobra? Felicidade. Exatamente. Você falando daqui veio, então tudo aquilo supostamente que o personagem buscava a vida inteira, que era soltar o sofrimento, ele realiza que ele já é, que é pura felicidade, certo? Ele já é. Então, não é que vai soltar fogos de artifício. E às vezes até tem os momentos que o êxtase e tal, mas assim, quando você vai olhar um pôr do sol, que você se dissolve naquela beleza, isso é o êxtase da vida. Você conversando com uma criança e você observa na inocência, aqui ainda não tem essa essa contração, e você vê ali aquilo se revela, é beleza, sabe? Quando isso a gente vê num animal também, você percebe que não tem uma mente ali contraída, sabe? O tempo inteiro essa percepção. Inclusive na história do personagem, você começa, quando você começa a investigar isso, você começa a perceber que se você já teve N experiências dessa dissolução, não é verdade? Você já, puxa, oh, mas você experimentei isso aí. E você vai lá para a montanha, lá no Himalaia. Não! Quando o pessoal, por último, chegava, o Ramana, e dizia assim, Ramana, quero ficar aqui. Era um cara lá que era um empresário, não sei aonde, tá assim, não, volta lá. A tua caverna vai ser o teu escritório lá. Não tem necessidade de ficar aqui. Não tem necessidade. Porque você não é uma pessoa vivendo. Uhum. Não é vivendo num corpo. Sabe? É essa ilusão, diz assim, eu preciso me localizar em tal lugar para ter esse conhecimento. Não, não, não. Não, é agora. E a gente tem agora, você vê, olha o teu canal. Quantos ali, quantas Sim, bocas falando, sem né? dúvida. Que de ver isso. Que alegria de ver isso. Então, assim, aqui diz assim, é momento de ser direto. Sim. Até no Ocidente, essa é uma tendência nossa, né? A gente não tem essa disciplina, paciência, como os orientais, para essa coisa muito paulatina, muito gradual, não. A gente quer E, saber já, não, tem isso. E tem já. uma questão cultural, que de certa forma, com essa coisa da hipermodernidade, que se dissolveu todas as tradições espirituais, o pouco que tinha aqui no Ocidente, vamos dizer. E a cultura espiritual no Oriente, seja aí na Índia, seja na China, no Japão, enfim, ainda é algo que está impregnado muito fortemente. E eu acho positivo, eu não estou dizendo nem bom nem ruim, na manifestação do cotidiano das pessoas. Para nós, a gente quase não teve, nem experimentou isso. A gente pode eventualmente investigar, lendo aqui, estudando ali, mas é algo que se dissolveu mais. Então a coisa é mais direta, como você está falando, né? É o tempo da via direta, daquilo que somos de fato, certo? É Por o que isso essa parece. maturação, por isso podemos conversar com N pessoas aqui, agora no mundo afora, aqui hoje no Ocidente também, mas no Oriente também, que já perceberam e despertaram, né, nesse sentido, despertaram para aquilo que somos de fato. E somos a voz da vida dizendo daquilo que é. Uhum, uhum. Pela graça só de dizer que é. Onde tiver que chegar, vai chegar. E É essa assim. graça se manifestando a cada instante, pelo amor pleno, né, vamos dizer assim. Pleno no sentido, o amor também é um nome, certo? Que a gente dá para essa sensação de
presença, de plenitude, de expansão, de não limite, né? Vamos dizer, de tudo fluindo, né? Sim. Então, porque as pessoas, como você falou, isso exatamente o diferente, o diferente no sentido do nem é nem de oposto, porque isso não é oposto, isso está além de, é um não estado que não se falta nada, está tudo pleno, não é verdade? É uma plenitude vazia, um vazio pleno, usando o termo dos budistas, entendeu? Que gostam do vazio. Entendeu? Quando a gente Algumas fala de, quando a gente fala de amor, a gente utiliza essa palavra, ela tem uma dimensão do incondicional, porque a vida, assim, surge, se surge, já está acolhido. Não tem escolhas. A vida não faz escolhas. Quem faz escolhas é a mente. Quem faz comparações e opostos é sempre a mente. A vida não tem. Então, ela é amor incondicional. Incondicional. Né? É indiferente a todos os julgamentos que nós possamos fazer. E essa é uma questão que, às vezes, é difícil para as pessoas, porque nós temos um olhar muito limitado. Mas nem precisa ir muito longe. Se a gente for julgar os outros reinos, por exemplo, em consideração a nós, como nós nos achamos importantes, a gente pode acabar com uma raça inteira, uma espécie inteira e tal, e está tudo bem. Não, porque para a gente está bem, e para eles pouco importa. Então, assim, é muito relativo, sabe, essa questão. Então, e esse reconhecimento dessa inteligência tão maior do que a nossa, né, que faz com que a Lua esteja aqui orbitando a Terra, com que a Terra esteja orbitando o Sol, que hajam estrelas de uma quantidade infinita lá fora. Isso tudo, fazendo download agora, eu digo, né? Sim, sim, sim. No momento, tudo isso existindo, olha só. E aí Você, eu acho que assim está certo e assim está errado. Não tenho essa capacidade. Não tenho. Humildemente me coloco nesse lugar de não saber. esse não saber leva a uma situação de que a gente não decide nada, certo? Não tem um fazedor. Inclusive, Sim, essa ideia de que alguém faz, ou o tal do livre-arbítrio, ela se dissolve aí. É claro que é óbvio, se eu estou aqui no computador conversando com você, nessa presença, porque o computador é só uma ferramentinha, a gente tem que saber operar o computador e agora eu tenho que apertar tal botão para funcionar, certo? Mas isso não é o livre-arbítrio, esse é um gesto, vamos dizer, automático, mecânico, desse corpo que ele sabe fazer. Porque, de fato, a grande liberdade que nós temos é quando, de fato, a gente, se a pessoa cai naquele, se o ser cai naquele estado de separação, quando ele se dá conta, o que ele se dá conta é de que ele não é o separado, ele é o todo, ele é a presença, ele é o amor, ele é a consciência. sim. Então, essa é a grande liberdade dele, ele está na consciência, ele não está na coagulado do separado. Essa é a única liberdade que nós temos. Ou melhor, essa é uma forma de dizer também, de expressar a grande liberdade que somos. Entendeu? Você é livre, você é liberdade. Você não está dentro de um corpo. Então, assim, não é você que vai lá e liga ou desliga o computador, é a própria Sim, vida. E as coisas vão continuar a funcionar. As pessoas têm medo. Ah, não, quando isso se revelar, eu vou ficar lá apático e não vai. Não, as coisas continuam a acontecer. A menos que não tenha, né, que que acontecer. aconteceu. É da Sem vida. dúvida. Isso é da vida, porque pode acontecer também um acidente, ou dar uma demência, e etc. E tal. E o mecanismo para, não você. Não você. Você é intocável, inabalável. É a consciência onde até esses episódios estão acontecendo, onde a sanidade, a loucura, a beleza, a feiura, etc., os conceitos da mente estão acontecendo. E lá, nisso que não acontece nada. Perfeito. Badra, nesse É, sentido,
nos limites da mente, a gente mais ou menos Sim, vamos ter que começar a encerrar a nossa conversa. Eu queria sim. agradecer muito a nossa conversa e que ela continua, eu sei que ela continua, mas eu queria que você encerrasse ela, porque de minha parte, Sim. enfim, a gente não encerra nunca. Eu queria fazer um convite. Você me permite, Claro, Aloysio? com certeza, com certeza. Então, assim, agora no dia 27 de janeiro, de 27 a 29, a gente vai estar em São Paulo, na Chácara do Coração, fazendo uma conversa presencial, né? Então, essa conversa que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer com outras pessoas, né? Então, quem quiser vir, fazer parte desse campo búdico que se forma quando se fala a verdade, essa verdade última sobre aquilo que nós somos, quem quiser fazer parte disso presencialmente, né? A gente depois conversa, pode deixar um link aqui nos comentários, Luiz. Sim, com certeza. Bom, Bem-vinda, claro, com certeza. então, no mais, assim, só o que se manifesta é gratidão por essa é, via onde se pode falar daquilo que realmente é importante. Isso que realmente pode confortar as pessoas, transformar esse mundo, mesmo esse mundo de sonho, saber quem nós somos, aplacar esse sofrimento, essa, esse vazio que atormenta e que é a base de todo conflito, de todo sofrimento. Se você olhar bem profundamente, vai ver que é aí. Então, é isso que esse ensinamento propõe. Vale a pena investigar, vale a pena saber de verdade quem você é, o que é a vida. É isso. Gratidão, Luiz. Gratidão, obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Até mais.